Queridos, eu quero falar para vocês muitas coisas tenho a vos dizer. Não é de difícil compreensão, por isso que é importante que você não tenha distração, porque às vezes a pregação que nós vamos fazer, ela exige raciocínio, ela exige que você acompanhe uma construção para você entender o que se quer dizer. Você compreende isso? Existe uma construção para levar você a entender algo lá na frente. É tipo assim, arrudeia, mas quer falar sobre o quê? Sobre isso. Ah, faz sentido. Mas se você perdeu a construção, na hora do sentido não faz nenhum. Você compreende? Viajou, porque, queridos, veja que aqui, normalmente, os comunicadores são bonitos, não é não? São bonitos, são bem vestidos, são atléticos. Estamos falando de quê? Rede Globo, dos atores, das atrizes. Elas estão fazendo o quê? Pregando uma verdade. Que não é a verdade, mas é uma verdade. E existe toda uma estrutura visual para você receber a mensagem. Na igreja, nem sempre o pastor é bonito, nem sempre a música é agradável, nem sempre o ambiente é perfeito para comunicar uma mensagem perfeita. Então, o que ocorre com a nossa mente? A gente se distrai. A mente voa, não é? Mas os atores, eles têm uma estratégia, eles têm um estudo, eles são especialistas, ganham muito para serem bons naquilo que fazem, para comunicar a mensagem que a TV pretende comunicar. Eles são muito bons, muito bem pagos, estudam muito, se dedicam muito, passa fome, às vezes come demais, porque se o personagem é gordo, ele tem que comer muito. Ele faz uma dieta para centrar naquele personagem, para comunicar uma mensagem para que você escute e viva. Se é para ficar magro, ele fica esquelético, ela fica esquelética por causa do ator, do personagem que ela vai fazer. Se for preciso fazer tatuagem, faz. Se for preciso fumar, fuma. Se for preciso beber, bebe. Se for preciso fazer, enfim, etc. Porque tem uma mensagem para comunicar e tudo aquilo que ele faz é para quê? É para você absorver a mensagem e guardar consigo. Na igreja não tem nada desse recurso, né? Então, fica fácil a nossa mente voar. Muito bem, nós estamos falando, nós pretendemos que os meus irmãos entendam sobre Jesus, entendam sobre o amor do Pai. São 3 verdades fundamentais: o amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. O que é que a gente entende por comunhão do Espírito Santo? Entende comunhão do Espírito Santo? Você ouvir a voz dele. Posteriormente a gente vai falar sobre como ouvir o Espírito Santo. Aleluia! Vamos fazer ru? Vocês estão meio tensos, relaxa aí. Louvor. É sério, Luquinha, vai lá, ajuda aí. Tá sério o negócio aqui. Vocês precisam se levantar ou não? Tá tudo bem? Pronto. Deixa eu mostrar para vocês então o que eu estou dizendo. Nossas 3 verdades fundamentais: amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. O que a gente aprendeu ou o que a gente está aprendendo sobre o amor do Pai? O amor do Pai é assim: com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí a mim. Vamos dizer junto? Com amor eterno eu te amei e com bondade eu te atraí. Queridos, bondade e benignidade são sinônimos, tá? A diferença de bondade e benignidade é porque a benignidade é um tipo específico de bondade. Tipo, alguém me fez um mal e eu devolvo com uma coisa boa. Isso é benignidade, ok? Então a benignidade é uma resposta bondosa a algo ruim que nos fizeram, ok? Isso é um tipo específico. Se eu disser assim, só bondade, talvez você entenda, bom, bondade. Mas a benignidade, ela é específica. Ela é uma resposta boa a algo ruim que nos fizeram. Então, o Senhor diz assim: com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí a mim. Ou seja, apesar do que você fez, eu te atraí. Isso é benignidade, você compreende? Eu não estou me importando com o que você fez. Eu quero você. Isso é o amor do Pai. O que é a graça?
A graça foi a decisão de Deus de me amar. Não é? E a graça, ela tem a função fundamental, duas funções fundamentais. Uma é me tornar aceitável a Deus, porque eu não era aceitável, você compreende? Porque o que é que nos separa de Deus? Diga comigo, pecado. Pecado nos separa de Deus, sempre separou e sempre separará. Então Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Essa é a verdade, ok? Então, a graça faz o quê? Eu fui achado em pecado, eu fui gerado em pecado, eu fui vendido ao pecado. E o que a graça fez? Ela foi lá, me pegou e me tornou aceitável para estar diante da santidade de Deus, apesar de quem eu era, do que eu fiz, por onde passei, qual era a minha história. A graça foi lá, me pegou e me tornou aceitável, me limpou e me tornou pronto para estar diante dele. Então eu tenho o amor do Pai, eu tenho a graça do Filho, e agora chega o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo está dizendo? Eu sou o selo garantidor de quê? De que a herança de Deus vai cumprir em você. Eu sou o selo garantidor de que eu vou te entregar ao teu proprietário. Eu sou o selo garantidor. Então a comunhão do Espírito Santo fala: eu quero falar com você, eu quero dirigir você por meio do seu coração. Não vai ser uma imposição religiosa, querido. Olha, por isso que eu falo para você: se você não quer estar aqui, cara, vai para casa. Tipo isso, né? Você não está disposto a dominar a sua carne, porque a carne precisa de domínio, ela não tem que fazer. Mas eu tenho que ter a consciência de que eu a domino. Se eu for fazer o que a carne quer, eu estou ferrado. Eu tenho que dizer o que é que tem que fazer, com a consciência certa. Então por que fala isso? Porque o relacionamento de Deus conosco nunca é forçoso, nunca é obrigatório. Jesus olhou para a multidão e disse: se você quiser, se fizer sentido para você, se for bom para você, se você entender que vale a pena, siga-me. Se você ouviu a voz do bom pastor, se você entendeu que tem alimento para você, se você entendeu que tem vida eterna para você, siga-me. Porque a Bíblia fala que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e a segue. Ela não segue ao mercenário, ela segue ao pastor, porque ela ouviu a voz do seu pastor. E eu não estou falando de mim, eu estou falando dele. Você deve saber que muitas vezes eu estou pregando aqui, enquanto eu prego, Deus está te falando outra coisa. É como se Deus abrisse uma telinha. Eu estou falando e Deus abre uma telinha e começa a ministrar a você. Não sou eu que estou falando. Eu estou pregando a minha mensagem e o pastor disse: eu vou fazer aqui uma canalização aqui. Ele abre uma telinha e naquela telinha ele começa a ministrar o seu espírito e a construir coisas. O que ele está fazendo? A comunhão do Espírito. Então existe, agora para a gente ter a comunhão do Espírito, a gente precisa estar seguro do amor do Pai. Com amor eterno eu te amei. A gente precisa estar seguro da graça. A graça me alcançou e me tornou aceitável diante de Deus. E o Espírito Santo diz: agora eu vou guiar esse rebanho, falando com eles, dizendo a eles, instruindo a eles. Então a graça, ela tem esses dois propósitos. O primeiro propósito é nos tornar aceitável. E o segundo propósito é nos encher de poder para você vencer o que tem que vencer. Isso é graça também. Então a graça não somente chama, a graça habilita. A graça não somente chama, ela capacita. A graça não somente chama, ela fortalece. Esse é o trabalho da graça. Então nós temos ministrado esses dias e a gente pretende que esse seja o eixo da ministração da igreja, para a gente conhecer Jesus. Por quê? Porque, queridos, se nós não conhecermos a Jesus, não tem como a gente parecer com Ele. Se não conhecermos, não tem como parecermos com Ele. Vou citar um exemplo para você. Eu conheci um homem que se tornou tão fã de um outro homem. Não estou falando de homossexualidade, ok? Estou falando de um homem que se tornou tão fã de outro homem que ficou igual a ele, sem perceber. Ok?
Então, aquela pessoa a quem ele admirava era um cara atlético, já um senhor, mas atlético, bem sucedido nos negócios, morando numa belíssima casa, carro maravilhoso, uma esposa bonita, filhos lindos, um ambiente familiar aconchegante, cara visual descolado, né? Óculos no esporte, e faz as suas selfies nos seus carros, faz os seus vídeos nos seus carros e tal, e milhões de pessoas seguindo. E de repente esse homem se deparou com esse personagem, e quando se percebeu depois, houve simplesmente uma reprodução na sua própria vida de quem ele estava enxergando, de quem ele estava vendo e admirando. Aí bateu a ficha e eu dizendo, é isso que é adoração. Você compreende? É isso que é adoração. O que é adoração? É você contemplar alguém, ficar tão fã dele, que você diz, é isso que eu quero para a minha vida. E sem perceber, se tornou igual. Não é assim que acontece com as meninas? Não é assim que acontece com relação aos jogadores de futebol? Seus ídolos, você admira, e tudo que ele é o que você gostaria de ser, mas você não é. Então o que você faz? Vive a vida dele e deixa de viver a sua. Ele cresce, prospera, avança, e você anda para trás. Porque a Bíblia fala que a cobiça tira a vida daquele que a tem. Não estou falando, veja, não entenda errado essa palavra cobiça. Essa palavra cobiça pode ser substituída também por inveja. Aquele que inveja perde a própria vida, porque admirou tanto o sucesso de outra pessoa que esqueceu de viver o seu próprio. Essa questão é uma das coisas que limita a graça de Deus na vida do homem. Vocês estão comigo? O que é a graça? É o poder para fazer também. A graça não só me torna aceito, ela me torna poderoso para fazer. Então, quando a inveja entra, você se anula e passa a viver a vida de outra pessoa e não a sua. Isso é diabo roubando você. Se liga nesse sentimento, roubando você. Não tem nada de errado em você olhar pessoas e se inspirar, mas escute, se inspirar não é copiar, porque você é único, você é singular. Cada um de vocês tem um potencial incrível para viver nessa terra. Você não conhece a pessoa que mora dentro de você, ok? Você não conhece o potencial que está em depósito dentro de você, esperando que você ative. Se a gente descobre quem somos, nunca a gente vai querer ser outra pessoa. A gente vai se inspirar, porque é bacana. Ora, se alguém se veste bem, eu vou me inspirar com quem se veste mal? Não, vou olhar para quem se veste bem. Cara, massa, show, é isso aí. Eu não sabia como é que era, mas é isso aí. Eu estou vendo agora e entendi. Não é? Você se inspira, não tem nada errado em se inspirar, mas copiar tem. Porque você é único, você é potente, você é capaz. Deus não chamou ninguém à vida sem lhe dar capacidade para viver. Todos, até uma ameba, Deus deu capacidade para que viva. Imagine você. A ameba não precisa de uma outra ameba carregando nas costas. Já viu isso? Não tem. Se você for procurar uma ameba, diga, bora, sobe aqui, ameba. Não tem. A ameba se vira sozinha, se alimenta sozinho, reproduz sozinho, tudo certinho. O ser humano também. Ok? Então, deixa eu voltar aqui de novo. Onde é que eu estou? 43 anos, não vai dar certo. Vai funcionar. Muito bem. Aí, super, obrigado, filho. Estou falando sobre você olhar para alguém e admirar a tal ponto que você reproduz aquela pessoa. Quem tem que estar nesse lugar é Jesus.
A Bíblia fala em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, o Senhor fala assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados na sua própria imagem. Uma outra coisa fala lá no Salmo sobre a idolatria. O Senhor diz assim, Davi diz assim, o salmista diz assim: torne-se semelhante a ele, falando do ídolo, da imagem, todos aqueles que o adoram. Ou seja, a estátua não fala, a estátua não anda, a estátua não se move, a estátua não crê, a estátua não sente, a estátua não é. Aí ele diz: se torne semelhante a ela, todo aquele que a contempla. Isso é o que ocorre na adoração. Mas, segundo os Coríntios fala que quando os nossos olhos são desvendados para contemplar Jesus, nós somos transformados na própria imagem dele por meio do Espírito Santo. Agora, o que eu entendo também é que nós precisamos compreender sobre Jesus. Nós precisamos entender sobre Jesus. Nós precisamos receber revelação de quem Jesus é. Porque nem para adorar nós conseguimos, porque a gente não sabe como Ele é, como é o seu caráter. Então como é que eu vou adorar? Então quando eu tenho um vislumbre da sua bondade, eu posso entrar num instante de adoração e eu visualizar aquilo na minha mente, a sua bondade me alcançando, o seu amor me alcançando, nossa relação de amor. Posso contemplar a sua graça, posso imaginar o que aconteceu com ele e a mulher adúltera, como que a sua graça se derramou sobre ela. Eu posso me lembrar do bom do samaritano que caiu, samaritano que caiu, que era considerado um pessoal horrível, mas aí veio um viajante, cuidou das suas feridas, colocou no animal, deu-lhe vinho, levou para a estalagem, pagou sua conta e deixou mais um bocado lá para garantir que ele fosse cuidado. O que é que eu estou vendo aí? A face de Jesus. Nessas manifestações eu estou vendo o seu coração, percebe? Estou vendo o seu coração sendo derramado. E assim existiram várias outras situações em que você vai ver a face. Então quando você contempla Jesus, você está contemplando o Pai. Não é possível conhecer sobre o amor do Pai sem Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus, conforme diz em Hebreus capítulo 1. Ele é a expressão exata. No Evangelho de João, no capítulo 1, ele fala: e nós vimos a glória dele, como a glória do unigênito do Pai. Ele está dizendo: nós vimos a majestade, nós vimos a bondade, nós vimos a generosidade do Filho, como é do Pai. E aí Jesus fala: vocês nunca viram a Deus, ouviram a sua voz. Eu vi. Então Ele pode nos falar acerca do Pai. Então se nós queremos ver o Pai, nós precisamos ir a Jesus. E é mesmo que Ele falou, Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aí em outra palavra eu vejo Ele dizendo assim, Ele diz: ninguém vem ao Pai se não por mim. Em outro momento Ele diz: e ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Talvez alguém enxergue aqui uma complicação teológica. Eu não vejo assim. Nenhuma complicação teológica aqui. Espera aí, é Jesus que nos leva ao Pai? Ou é o Pai que nos traz a Jesus? Os dois. Tanto o Pai está doidinho que você vá a Jesus e a Ele. Então o que é que Ele faz? Te pega pelo braço e vai. Vai conhecer Ele. Porque você nunca virá a mim. Você nunca me conhecerá se você não entrar pela porta chamada Jesus. Você nunca encontrará o pasto que eu preparei para você. Você nunca encontrará a salvação que eu preparei para você se você não entrar pela porta do curral chamado Jesus. Você não entra, não vê, não consegue, não enxerga. Então Jesus fala: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ele está interessado em levar você a Jesus. Quando você chega a Jesus, aí Ele fala: agora eu vou te levar ao coração do Pai. Eu tenho o interesse, eu vim de lá, eu sei como é, eu posso comunicar isso. Então, para que a nossa adoração se torne perfeita, que a gente visualize para adorar, nós precisamos conhecer Jesus. Amém? Muito bem. Então, o texto que eu quero ler com vocês é Salmos 91, para a gente começar. Vocês entenderam um pouquinho essa introdução? Primeiro foi uma conversa pastoral, agora foi
a nossa introdução para a gente situar. Salmos de número 91. Posso ler? Esse salmo, ele é muito conhecido, não é não? Salmo 91 e o Salmo 23 são os salmos que expulsam todo o mal da nossa casa, né? Basta abrir a Bíblia, colocar lá na mesa, no Salmo 23 ou no Salmo 91, e aí vai funcionar. Nenhum mal entrará. Se entrar um mal olhado, olho gordo, inveja, as plantas não vão morrer, não é? Então muita coisa boa vai acontecer. Vocês entendem que é assim? Não, né? Onde que precisa estar o Salmo 23 e o Salmo 91? No meu coração. Eu preciso entender o que eu estou falando. Vocês estão comigo? A mesma coisa acontece com a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo extraordinária. Mas se eu não entendo o que eu estou orando, não faz sentido. Mas se eu entender a oração do Pai Nosso, meu irmão, você vai se deliciar naquilo ali. Estou te falando. Estou te falando. São das minhas pregações prediletas. Eu nunca preguei aqui, né? Mas uma das minhas pregações prediletas é a oração do Pai Nosso. Salmo 23. Enfim. No Salmo 91, nós vamos procurar entender algumas coisas. Eu vou pegar só 2 versículos. Não vou falar sobre o restante, mas quero pegar só 2 versículos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Ok? Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então vamos ver isso aqui. Primeira coisa que eu quero que você imagine é a proteção que existe em Jesus. Esse texto está falando de Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo tem um esconderijo. E esse esconderijo se chama Jesus. É o esconderijo do Altíssimo, o El Elyon. É um nome atribuído a Deus, ao Deus Altíssimo. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o Altíssimo tem um esconderijo que Ele deseja que você esteja lá. O nome desse esconderijo é Jesus. Então ele diz assim, eu vou já te mostrar isso aqui. Existe então 2 coisas aqui. Ele diz, tem um esconderijo e você precisará aprender a descansar. Ok? Preste atenção nisso aqui. Nesse esconderijo chamado Jesus, você precisa aprender a descansar. Eu preciso compreender sobre esse esconderijo, para que quando eu estou nele, eu saiba que eu posso descansar. Quem não descansa no esconderijo do Altíssimo chamado Jesus não fica seguro. Então eu posso ler o Salmo 91, eu posso colocar na minha mesa, eu posso citá-lo, decorá-lo, se você não entender que você precisa estar seguro em Jesus. Um dos significados da palavra salvação significa preservação. Ok? Preservação. Isso é muito fantástico. Veja, se uma mulher vive com um homem e todos os dias que o homem sai para trabalhar, ela fica num pé e outro. Meu Deus, será que ele volta? Meu Deus, será que ele volta? Meu Deus, será que ele volta? Meu Deus, eu não sei se ele volta. Meu Deus, será que ele vai abandonar a gente? Meu Deus, e os meus filhos? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Oh, meu Deus, oh, me ajude. Oh, essa mulher vai morrer de um infarto. Ela está em crise, ela está desesperada porque ela não sabe se o seu amor volta. Por isso a gente volta para a base número 1, amor do Pai. Se eu não estou seguro do amor do Pai, você fica ansioso e você fica desesperado. Esse texto de Salmo 91, ele está dizendo: o que habita a sombra, o
que habita no esconderijo do Altíssimo deve aprender a descansar. O que significa dizer? Que se você está no esconderijo do Altíssimo chamado Jesus, você não está ansioso se Ele vai te rejeitar, se Ele vai te deixar na beira do caminho. Você compreende? Ele precisa que você tenha segurança no seu coração de Romanos capítulo 8, que diz assim: o que é que vai separar você de mim? Nada. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa seguro. O que é que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Nada. Ele diz: nem espada, nem fome, nem pestes, nem diabo, nem cão, nem demônio, nem nada, nem presente, nem futuro, nada. Paulo disse: nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando nós entramos no esconderijo chamado Jesus, nós encontramos pasto e encontramos salvação. Nós encontramos suprimento. Você compreende isso? Encontramos suprimentos dentro do aprisco chamado, onde a porta é Jesus. Eu entrei em Jesus. Então ele disse: agora descansa, você está no esconderijo do Altíssimo, você habita seguro. O próprio texto de João, capítulo 10, eu gosto demais desse texto. De João capítulo 10, o Senhor diz assim, uma pena que acaba esse tempo. João capítulo 10, o Senhor diz assim, versículo 27. João capítulo 10, versículo 17. Capítulo 10, versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Tudo bem? Vamos repetir isso aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Pronto. Isso aqui é a porta e você está entrando no esconderijo do Altíssimo chamado Jesus. Eu estou seguro em Jesus. A Bíblia fala assim: todo aquele que nele creu não será envergonhado. Vocês estão comigo? Eu não sei se Deus me ouvirá, eu não sei se Deus me aceitará, eu não sei se dará certo, eu não sei sobre o meu futuro, eu não sei se eu vou para o inferno, se eu vou para o céu. Essa dúvida tem que acabar hoje, porque o que a Bíblia fala é assim: todo aquele que invocar o seu nome, esse será salvo. Romanos capítulo 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, o esconderijo do Altíssimo, esse será salvo. Será salvo. O que habita no esconderijo do Altíssimo, ele fala: descansa, você está seguro. O que habita no esconderijo do Altíssimo está seguro. Então ele disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aí ele fala assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Queridos, isso são declarações muito fortes. Eu amo Deus porque Ele é de expressões absolutas. Sempre é assim, expressões absolutas. Ele disse: eu lhes dou a vida eterna. Aí ele fala: jamais, em hipótese alguma, impossível de perecer. Por quê? Eu lhes dei um dom irrevogável. Você é meu. Eu não mudo de ideia amanhã. Por isso que é fantástico essa característica de Deus dizer: eu sou eterno. Eu não sou eterno, Ele é. Então ele disse, a expressão que ele usa é jamais. Se você tem essa segurança, querido, você não fica feito aquela mulher desesperada, você está seguro. O filho que não tem o pai em casa, ele é ansioso, porque a vida dele é incerta. Se o pai está em casa, ele está seguro. Meu pai está em casa. Às vezes nós viajamos, eu e minha esposa,
E o culto aqui sempre é melhor na nossa ausência. Fantástico, temos que sair mais vezes. É legal isso. O culto é muito bom. A unção flui com maravilhas. A gente só escuta depoimentos. Mas um ou outro vem e diz: pastor, mas não tinha alguma coisa faltando, né? E o que era? A presença do pai, a presença da mãe. Tudo está perfeito, mas meu pai e minha mãe não estão. Então é como se está faltando. Então, quando o filho tem a segurança de que o pai está em casa, ele descansa. E é isso que o Senhor está dizendo. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, descansa. Jamais. É a expressão que Jesus usa. Eu lhes dou a vida eterna, jamais vão. Isso é fantástico. Depois ele usa outra expressão absoluta. Ele diz: ninguém. Ele usou jamais. E depois disse: ninguém arrebatará você da minha mão. Isso é esconderijo do Altíssimo. Ele diz assim: meu pai que me deu você é maior do que todos. Ele está dizendo assim: tem alguém maior do que meu pai? Jesus pergunta. Escuta, quando a gente faz investimentos, tem que haver garantias, ok? Quando você faz investimentos, tem que haver garantia. Por exemplo, você faz uma poupança, você investe na poupança. Existe um banco garantidor de crédito, FGC. E o banco garantidor de crédito, ele diz: pode depositar, porque eu garanto que se o banco quebrar, eu pago. Se eu não conheço Jesus, eu não adoro direito. Você compreende? Se eu não conheço Jesus, eu não adoro direito. Então o que Jesus está dizendo aqui: existe um banco garantidor do crédito, e é o meu pai. Ele está dizendo assim: meu pai que deu vocês para mim, meu pai que trouxe vocês para mim, é maior do que todos. Não tem quem tenha mais dinheiro do que ele, não tem quem seja mais poderoso do que ele. Se a gente usar a alegoria do banco, ele é o banco dos bancos. Se todos os bancos quebrarem, impossível ele quebrar, tem crédito. É o que Jesus está dizendo. Meu pai é maior, o crédito dele não acaba. Aí Jesus está dizendo: e o depósito de vocês está no banco dele. Se todos quebrarem, ninguém vai cobrar a dívida de vocês, porque o fundo garantidor de crédito garante. Isso é lindo. Então, Salmo 91 está dizendo: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará seguro. Então diga comigo: jamais vou perecer, ninguém me arrebatará da mão do Pai, porque Ele é maior do que todos, e ninguém pode penetrar os cofres do seu amor. Versão moderna. Ninguém pode penetrar os cofres do seu amor. De vez em quando a gente escuta falar de bandidos que estouraram cofres de empresas de transporte de segurança. E diz que as paredes dos cofres daquelas empresas são coisas absurdas. É de uma espessura que a gente não consegue imaginar e de uma impenetrabilidade absurda. Mas os bandidos conseguem penetrar, roubar, estourar. E o que Jesus está dizendo: o cofre do meu Pai não é impenetrável. Uma vez lá dentro do esconderijo do Altíssimo, ninguém pode pegar de volta. É meu. Há um fundo garantidor de crédito. Eu posso fazer os meus investimentos no mundo espiritual. Eu posso dar a minha vida ao Senhor. Eu posso ministrar ao Senhor, adorar ao Senhor, servir ao Senhor, seguro. Então o Salmo 91
está dizendo isso para nós. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Poderoso, você deve aprender a descansar. Não ansiedade, descansar. Descansar. Quando você aprende isso, então você vai dizer assim: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quando você praticar o primeiro versículo, você vai dizer o segundo: direi do Senhor. Quando você estiver em Jesus, que você já está, amém? Você está em Jesus. Então eu preciso aprender a descansar na segurança do seu amor, na segurança do seu crédito. Aí ele fala: quando você fizer isso, então comece a dizer: eu vou dizer do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Queridos, eu gosto dessa expressão. Por quê? Porque essa expressão é como se fosse, é engraçado, pode parecer até paradoxo, mas é assim: imagina a armadilha para pegar um pássaro. A armadilha, ao mesmo momento que ela captura o pássaro, ela também protege. Vocês estão comigo? Direi do Senhor, Ele é meu refúgio. Você me capturou, mas você também é o meu baluarte. Eu estou seguro. É isso que o Salmo está dizendo. Você conhece Jesus, você entra em Jesus, e Ele fala: eu capturei você, e agora eu te protejo. Então a minha desproteção é estar fora de Jesus. A minha insegurança está fora da armadilha que Deus armou para nos capturar. É como se Jesus fosse a armadilha de Deus, para que você fosse lá, e Ele disse: agora eu te pego. Porque você era fugitivo e errante, você era um pássaro que voou, estava muito distante, então eu armei uma armadilha e te atraí. E quando eu te atraí, eu te agarrei e disse: agora você é meu, de novo. Então a medida que eu te atraio é a medida que eu te prendo em mim. Só que essa prisão é uma prisão do amor, é uma prisão de alguém que te quer, é a prisão de alguém que te busca. Amém? Então eu quero parar por aqui para a gente participar da ceia. Mas esses pensamentos que a gente está falando aqui é para que você se lembre da ceia que você está tomando, e que você adore Jesus direito. Adore-o na beleza de que Ele é. E à medida que você faz isso, você se torna como Ele, porque você é tão fã dele, admira-o tanto, Ele é tão bem sucedido, Ele é tão extraordinário, que eu quero ser igual a Ele. E isso vai se tornando gradativamente. Que o Senhor vos abençoe.